O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não lhe importa? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja. Santo Tomás de Aquino, ele nasceu por volta do ano de 1225 e morreu em 1274. Santo Tomás de Aquino era dominicano, da ordem de São Domingos, um grande pregador, uma ordem dedicada à pregação. Santo Tomás de Aquino é considerado um homem de uma inteligência muito grande, porque Deus o agraciou. Santo Tomás de Aquino teve a graça de ter o entendimento de Deus. Por isso ele escreveu uma grande obra teológica chamada Summa Theologica. Ele conseguiu definir a Santíssima Trindade de forma espantosa, de forma grandiosa. Quando nós lemos esse grande tratado, a Summa Theologica, nós ali vemos Santo Tomás falando, explicando a Santíssima Trindade. E aí ele vai explicando cada pessoa. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Depois ele entra nos mandamentos, entra nos sacramentos e assim por diante. Por isso, o Concílio Vaticano II e muitos dos tratados e muitas das coisas que foram discutidas no Concílio Vaticano II sempre apelou a Santo Tomás de Aquino, ao pensamento dele. Ali no rodapé nós encontramos muitas referências a Santo Tomás de Aquino. Ele é honrado com o título de doutor angélico. Apesar de toda a inteligência que ele tinha, ele era muito simples, era um homem silencioso. E na verdade é assim. Se nós queremos entender as coisas de Deus, nós devemos deixar o orgulho de lado e ter um coração simples, embora ele fosse muito inteligente. Ele fazia-se amar por todos, mais do que qualquer outro. Entendeu o estudo e a ciência como instrumento de santificação.
nas escolas de filosofia e teologia, Santo Tomás de Aquino, ele é a base para o entendimento filosófico e teológico, junto também com Santo Agostinho. Peçamos no dia de hoje que Santo Tomás de Aquino, ele interceda por nós e que nós tenhamos a graça de compreender as coisas de Deus. Às vezes perguntavam para ele de onde é que vinha tanta inteligência e tanta sabedoria. Ele dizia, é só você contemplar o crucificado. Ali está todo o entendimento de Deus. Ali você vai encontrar o entendimento para você se santificar e amar a Deus. Diante da oração da coleta de hoje, eu quero encerrar esse pequeno momento pedindo a Deus a graça que através de Santo Tomás nós cheguemos ao conhecimento dele e à santificação e como recompensa o céu. A oração da coleta de hoje diz assim: ó Deus, que tornaste Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada. Dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje nos ajuda a compreender que nós devemos ser inteiramente dependentes do Senhor. Vocês veem que o Evangelho, que é de São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, ele começa dizendo assim: naquele dia, ou seja, naquele dia em que Jesus tinha feito a explicação daquelas parábolas, as parábolas do reino, as parábolas da semente que é plantada e tudo mais. À tarde, que vai dizer, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para a outra margem. Então eles entraram na barca. Lembremos que eu sempre estou falando nesses dias que São Marcos, ele vai narrando a vida de Jesus ali na região da Galileia, principalmente nessa região. Os outros também narram, claro, né? Os outros também narram. Mas ali a gente vê de forma assim bem específica os acontecimentos, os fatos de Jesus com a multidão, com os discípulos, ali na sinagoga, onde ele expulsou aquele diabo que estava no corpo daquele homem. Aí de repente ele já está ali na casa da sogra de Simão Pedro, porque a sinagoga fica do lado. E depois Jesus já está ali no mar da Galileia pregando. Foi ali que ele chamou os apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros que estavam pescando. Aí ele disse, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Agora o fato, ele está ali, no mar mesmo. Eles entram na barca e vão ali navegando. De repente, começa a vir uma grande ventania e a água do mar já estava entrando dentro da barca. Teve uma peregrinação que eu fiz e tem um momento que nós navegamos ali no mar da Galileia para nós relembrarmos esses fatos da vida de Jesus. É um momento muito bom. Teve uma vez que quando nós fomos, começou a chover e veio aquela brisa, aquele ventinho,
E ali nós na barca, né? A água ia balançando um pouco a barca e a gente ficava assim. Foi até bom porque nos ajudou a entender esse momento. Claro, não foi na proporção do que aconteceu com Jesus e os discípulos, mas foi para um pequeno entendimento para nós. É interessante que esse Mar da Galileia, que tem vários nomes, que se diz o Lago de Jesus, o Lago dos Discípulos, aí ele fala também o Lago de Tiberíades, o Mar da Galileia. Então, ele tem uma profundidade de 43 metros. Então, imagine uma pessoa que estaria numa situação meio difícil ali e, dependendo, né, se não sabe nadar, se não soubesse nadar, imagina, a pessoa descia 43 metros de profundidade. Então, é nesse lugar que vem esse vento. Agora, o importante é perceber que, enquanto os discípulos estavam amedrontados, apavorados, ali dentro da barca, porque o vento era forte, as águas estavam como que entrando, e eles poderiam ali se afogar. Imagina que Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores, mas imagine eles todos ali amedrontados naquele momento. É ser humano. Mas eles olham para Jesus. Aí Jesus estava na parte de trás da barca. E aqui São Marcos vai dizer o seguinte, que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. É até cômico, né? Um vento forte, as águas ali quase que entrando na barca, e você olha ali para trás e Jesus dormindo no travesseiro. Dá para entender isso? Se não fosse drástico, nós iríamos dizer que é cômico. Ou melhor, é drástica a situação e é cômica também. Ele na maior tranquilidade. E aí os discípulos olham para ele. E aí vão dizer: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Vejam que eles estão chamando Jesus de mestre. Eles não estão chamando Jesus de Senhor, de Deus. Eles recorrem a Jesus porque Jesus já tinha feito tantos milagres, expulsado demônios e tantas outras coisas. Então agora ele diz, nos ajuda. E o senhor fica aí tranquilo. Mas ainda não havia um reconhecimento de que Jesus era Deus. Eles estavam no processo. E é depois ali da ressurreição que eles vão acreditar que Jesus realmente é Deus e Senhor. Mas por enquanto, essa compreensão estava ainda em desenvolvimento. Tanto que no final ele diz, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. Quem é esse? Mas voltemos ao fato anterior. Então, depois que eles falam isso, Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Foi isso que aconteceu. Se lembra que Jesus também usou dessa autoridade sobre os demônios? Silêncio, cala-te e sai. E os demônios saíam. Agora, Jesus vai
vai em direção à natureza. Ele muda a situação da natureza naquele momento. Quem é que consegue chegar assim e dizer: vento, pare, ou mar, pare? Quem consegue? Ninguém. Aqui é uma prova da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. O que é visível e invisível. Isso nós professamos na nossa fé, que é o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis. As visíveis são o que nós vemos aqui ao nosso redor. As invisíveis, os anjos que adoram diante da presença de Deus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus. Ele manda em tudo. Por isso a calmaria dele. Por isso que ele estava tranquilo. Aí Jesus agora chama a atenção. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? De onde vem todo o medo? De onde vem tanto questionamento? De onde vem tanto sofrimento assim? Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Meus irmãos, no dia do nosso batismo, Deus nos deu de presente essas 3 virtudes, que se chama virtudes teologais, porque elas estão relacionadas, direcionadas a Deus. Fé, esperança e a caridade. A fé nos ajuda a entender, compreender que Deus existe, embora nós não o vejamos, embora nós não o toquemos, embora nós não o sintamos. Deus existe. E a esperança que nos faz acreditar na existência desse Deus que está lá no céu, que está ao nosso redor também, mas que Ele habita no céu, e que um dia nós estaremos lá. E aí a esperança nos dá força para nós vivermos bem as dificuldades que estão aqui, nesse mundo. E a esperança, mas tudo isso vai passar. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, São Paulo, ele se expressa justamente dessa forma, que os sofrimentos da vida presente não têm comparação nenhuma com a alegria e a felicidade que nós teremos no céu. É baseando-se nisso que os mártires, eles iam e professavam a fé em nosso Senhor, sabendo que em poucos minutos eles estariam no céu junto com Deus. Então eles superavam aqueles sofrimentos e aquelas dificuldades que eles passavam no momento. Os algozes, achando que estariam tirando a vida deles, eles diziam: não, vocês não estão tirando a vida, vocês estão nos proporcionando a vivermos a verdadeira vida. E a caridade, que é o amor por excelência. Esse amor a Deus, esse amor que nós devemos ter a Ele acima de qualquer coisa. Então, no dia de hoje, meus irmãos, Jesus está dizendo assim: por que você está desta forma? O porquê dessa tristeza? O porquê dessa falta de fé? Você pensa que eu estou de braços cruzados? Vocês pensam que eu estou dormindo? Deus não dorme. Deus não dorme, não. Porque o vigia de Israel não dorme, vai dizer o Salmo. Apesar das dificuldades que nós vivemos, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco.
Mas você poderia dizer assim, mas Padre José Augusto, então por que Deus não resolve esse problema? É um mistério. Até isso é uma prova que Deus está dando para ver se você o ama de verdade, para ver se você o crê nele de verdade. Por isso que ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês pensam que Deus está alheio a essa situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje? E no mundo, não somente no Brasil, e no mundo, você pensa que Deus não está vendo? Ou você poderia aproveitar disso, como os ateus dizem, né? Se Deus existe, por que ele deixa nós passarmos por essa situação? Deus nos deixa passar por muitas situações para nós provarmos o nosso amor a Ele. É muito fácil dizer que nós amamos a Deus quando está tudo bem, quando todas as dificuldades são superadas. Mas acreditar em Deus na hora do sofrimento, na hora da prova, só quem tem fé. Então ele faz esse questionamento. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por causa desse medo, o porquê disso, nós cremos, o Senhor existe, Ele está no meio de nós sim. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e foi ao céu, subiu aos céus e continua conosco. É preciso superar, é preciso se agarrar. Deus não está dormindo. E diante de qualquer situação que você está passando, é hora de perseverar, é hora de rezar. Quantas pessoas que na hora da dificuldade começam a arrefecer na oração, já não vai mais na missa, já deixa de rezar o texto, fica com aquele vitimismo diante de Deus e fica dizendo Deus não existe, Deus não me ama. Deus não ama você como? Olhe para a cruz e ali está a prova do quanto Deus te ama. Agora é preciso perseverar e aguardar em Deus, porque os apóstolos viam que ele estava dormindo, só que ele não estava. Ele não estava dormindo, porque o guarda de Israel, ele não dorme. O vigia de Israel, o vigia de todos os povos, de todos nós. Mesmo, meus irmãos, que nós passemos por dificuldades, não abandonemos a Deus e continuemos a dar a prova de que nós acreditamos de verdade. Agora mesmo me veio à mente o livro do profeta Abacuque. Depois vocês procurem profeta Abacuque. É um livro pequeno, se não me engano, 3 ou 4 capítulos e curtos. E o que foi que estava acontecendo ali com Abacuque? Os caldeus estavam entrando ali em Jerusalém, em Israel, matando todo mundo, levando crianças lá para Babilônia. E aí Abacuque dizia, até quando, Senhor, nós vamos passar por isso? Até quando? E ele dizia, eu vou me colocar como um vigia agora. E vou ficar esperando do Senhor uma resposta. Até que Deus fala com ele, Abacuque, tudo isso que está acontecendo nesse momento é para um desfecho. E esse desfecho já está para se cumprir. Aí ele fala, o justo vive da fé. O justo vive da fé. E aí, diante dessa resposta que Deus dá, aí Abacuque cria um novo ânimo. E aí ele vai dizer assim, mesmo que falte o gado no curral, mesmo que eu plante e nada cresça, eu continuarei acreditando no meu Senhor. Olha, o justo vive da fé.
Mesmo na dificuldade, nós vamos continuar crendo. Mesmo que morramos, mas nós vamos continuar crendo. Deus existe, porque nós não fomos criados para este mundo, nós fomos criados para a eternidade. Na primeira leitura hoje, na carta aos Hebreus, é ali o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Aqui está do versículo 1 até o 19. Como é uma passagem muito comprida, a igreja na liturgia foi tirando alguns versículos, mas depois você leia todo esse capítulo 11, que ali há uma exaltação à fé, mostrando o que aconteceu no Antigo Testamento, como os homens, eles passaram por dificuldade, foram até entregues aos animais, foram até mortos, mas eles em momento nenhum, eles perderam a fé. E ali tem uma frase muito bonita que ele diz assim: eram pessoas que não eram dignas deste mundo, porque eles buscavam uma pátria maior, a pátria celeste. Busquemos, meus irmãos, a pátria celeste. Hoje, no dia de Santo Tomás de Aquino, que ele fala justamente sobre isso, que nós fomos criados para Deus e para um dia nós contemplarmos a face dele na visão beatífica, porque nós estamos aqui de passagem. Peçamos a intercessão dele e peçamos a Deus a graça de morrermos, porque na hora da morte, e continuarmos na nossa vida aqui, perseverando até morrermos, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que os ventos fortes venham, mesmo que as águas queiram nos submergir, nos jogar lá nas profundezas, vamos continuar dizendo: eu creio no meu Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude, ela que estava aos pés da cruz, vendo o filho morrer, mas ela sabia que ele iria ressuscitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.